Agora sim estamos no canal certo aqui, maravilha. Maravilha. Beleza. Tio Everton, muito obrigado, seja bem-vindo aqui na nossa live da segunda-feira, né? É um prazer estar Certo. falando contigo, tá bom? E, bom, vamos lá. Queria que tu te apresentasse primeiro aí para o pessoal saber quem tu é aí. Tá bom, vamos lá então. Boa noite a todos. Eu que gostaria de agradecer aí, Ademir, pelo convite, né? Sempre muito bom estar aqui relembrando e conversando contigo. Então, fico bem feliz aí, agradeço mesmo. E para quem não me conhece, então, eu sou o Everton Toigo e eu fui treinado para essa fera aí há algum tempo já, né, Ademir? Mundial em Já 2007, já 2007, já passaram. se vão 13 anos, né? Caramba. Exato, passa voando. E desde então, mecatrônica é o meu dia a dia aí. Eu sou um entusiasta da área, trabalho com isso e com certeza o processo da Olimpíada, o Senai, foi o primeiro passo, assim, o que me possibilitou toda essa história aí. Uhum. Pô, fantástico, né? Então, Everton, hoje tu és o gerente de engenharia da Auton, né? Auton, Automação e Robótica. E fico feliz de tu estás trabalhando lá e ter alcançado esse posto lá, né? Eu tenho um carinho, né, por essa empresa. Enfim, eu tenho excelentes relações aí, né? Principalmente com o Gilvan, né? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Gilvan Antônio Menegotto. Ele foi medalhista de bronze do Brasil em 1991 em Amsterdã, né? Em cidade predial, só que na época era house wiring, né? Então deixar um abraço Legal. pro Gilvan aí, né? Maravilha. É isso. Uh, diga. Sim, Tu que manda aqui hoje, meu querido. vamos Tu que lá, manda. vamos lá. Então já fazem mais de 12 anos aí que eu trabalho na Alton, né? Desde que eu terminei aí o período da Olimpíada, foi o emprego seguinte já. Na época o Gilvan teve com a gente, né? O diretor da empresa, ele esteve no Japão também, Sim. como eu acho que foi Como expert da como industrial. expert da Industrial, exato. E Isso. aí a gente não viajou junto com vocês, mas aliás, a ida não foi junto com vocês, mas o retorno foi no Foi mesmo junto. voo. E aí, na época, o Giovano me conhecia e aí ele aproveitou então para se apresentar e a gente trocar uma ideia. E aí eu acabei conversando com ele e desde então eu tô na Alton aí já, uma história de mais de 10 Uhum. anos. Certo. Fantástico, cara. Bom, Toigo, a gente tem bastante coisa para conversar aqui e essa horinha passa rápido, tá? Parece que não, mas É que passa nem, é que voando. nem Sim, é que nem competição. Aqui o minuto aqui tem 50 segundos, então passa muito rápido, tá? Como é Certo. que funciona aqui, né, Everton? Eu vou fazendo algumas perguntas, vamos relembrando Claro. algumas histórias e aí vai indo, né? Se por acaso não der tempo de falar tudo, fechar uma hora, a gente encerra, tem que encerrar, senão eu não consigo salvar, né? Aí eu salvo Certo. ela ali, a gente abre outra e segue, tá bem? Maravilha. Tá ótimo. Se por acaso, eu sei que tu é papai fresco aí, né? Já quero te dar os Sim. parabéns também. Se caso precisar de alguma coisa aí, a gente dá a parada também, não tem problema. Tá Não, bom? mas olha, conhecendo a Aurora, acho que ela não vai aprontar. Ela, Legal. até agora há pouco dei o banho nela aí e ela já tá dormindo. A princípio, Tá. agora até às 6:30 da manhã a gente tá tranquilo. Ô, louco, que beleza, É, que legal. Vamos lá, então, né? Toigo, diz pra mim, o que que levou você que é natural de Flores da Cunha, né? Deixa eu mandar um abraço pros teus pais lá também. Ó, o Paulo Villiger entrando aí, vamos dar um oi pro Paulo Villiger. E o que tu fez escolher um curso de mecatrônica aqui em Caxias, então, né? certo. Bom, até vou contextualizar um pouco como é que chegou até aí, né, para não dar uma resposta direta aí. Eu, quando estava aí no ensino médio, né, eu até preocupava um pouco os meus pais aí, porque eu não tinha muita intenção de seguir os estudos e tudo mais, eu não sabia direito o que eu queria. E aí, por uma Tá, felicidade minha, eu tive uma oportunidade de fazer uma visita na escola da mecatrônica em Caxias. Então, com a minha escola, eu estudava em Flores da Cunha, nós então fomos até Caxias conhecer a escola para justamente criar
que esses alunos pudessem conhecer aí e também auxiliar numa decisão. E eu fiquei impressionado com a ideia da escola e vendo os laboratórios e tudo mais. Era uma coisa que eu sempre estudei em colégio público, então eu não tinha laboratórios com muito equipamento e tudo mais. Então, para mim, me chamou muito a atenção, assim. E eu recordo, acho que o Day One ali, para mim, da Olimpíada foi nessa visita, porque ali eu tive a oportunidade de conhecer o Igor. E eu ainda lembro, eu estava no 2003. Exato, eu estava no Possivelmente foi auditório. 2003. Eu não vou lembrar agora, mas sim, porque eu comecei em 2004 a fazer mecatrônica, então provavelmente foi no ano anterior, sim. E eu ainda lembro, eu estava no auditório da mecatrônica ali, então estava com as cortinas abertas ali. Primeiro o Pascoal falou, aí depois, quando abriram as cortinas, tinha o Igor lá treinando. O Turcatel, naquele momento, eu lembro que ele não estava. E aí depois o Pascoal convidou o Igor, então, apresentou ele para todos nós e explicou um pouco do que era a competição e tudo mais. E ali aquele troço me disse, não, eu acho que eu quero isso. E aí, quando eu voltei para casa, eu já voltei meio que decidido a que eu ia fazer a mecatrônica. E, enfim, depois fiz a prova, acabei fazendo o curso, mas já com a ideia da Olimpíada, né? Foi o primeiro momento, até já então... tinha a ideia de Olimpíada. Já tinha ideia de, não, um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou querer. E até teve a questão da prova, depois eu não sabia que tinha entre safra, aí quando fiquei sabendo disso, eu disse, putz, será que talvez eu não vou conseguir entrar no processo? Mas daí, quando estava tudo certo e deu para participar, fazer a prova, enfim, fazer as etapas seguintes. Então, foi através dessa visita aí que despertou todo esse interesse. Perfeito. O Felipe Trindade acabou de entrar aí na live, né? O teu fiel escudeiro, né? Teu parceiro aí de 3 anos de caminhada, né? A gente vai relembrar algumas histórias que ele estava literalmente dentro da história, né? Enfim, então deixar um abraço pro Felipe, aí vai chegar a vez dele, daqui uns tempos aí a gente faz a live com o Felipe. Como é que foi entrar na dupla aí, né, para representar a escola no estadual, então? Tu lembra como é que foi o processo aí, Everton? Lembro. Então, nesse período, então, que eu acabei, então, vindo a estudar na mecatrônica, né? E aí eu, na época, nesse período, acabei, então, conhecendo o Marcelo e o Cícero, que era a dupla. Enquanto eu estava estudando, eram eles que estavam sendo treinados. Sim, eles foram para a Finlândia, né? Exato. Para Helsinki, na Finlândia, em 2005. E aquilo ali só reforçou, na verdade, meu interesse em poder participar. E aí eu recordo, eu trabalhava num comércio de um tio meu em Flores, então eu estudava meio turno, trabalhava meio turno, e aí quando foi abrir o escolar, né, a fase escolar, eu cheguei lá pro meu tio e falei, eu tenho que estudar porque eu quero fazer a etapa escolar e eu quero me preparar. E eu estava realmente decidido a passar na prova, então tanto ele quanto os meus pais me apoiaram bastante. Aí eu lembro que eu fiquei um período até na biblioteca, estudando no turno oposto, que eu tinha as aulas, para fazer o processo seletivo. Daí eu acho que tinha em torno de, eu não vou lembrar agora exatamente, mas talvez 18 pessoas que acabaram passando na prova teórica para depois fazer as práticas, né? Isso, e aí depois nessas práticas teve mais aí alguns filtros ali, né? Mais algumas provas, alguns exames psicológicos, e aí saiu a dupla, então eu e o Felipe. E aí, a partir disso, então, a gente começou a se preparar para o estadual. Beleza. E esse estadual aí, eu tava vendo umas fotos ali, foi um estadual bacana, né? Bem legal. Tu lembra que teve até programação de microcontrolador na prova? Pô, essa eu não lembrava. Tinha um kit didático lá que eu tinha desenvolvido, que era o PLC PIC, que era um sistema com entradas, saídas digitais e 24 volts, só que era com um PIC, né? E aí isso aí foi colocado na prova, porque o pessoal lá de Santa Cruz, que disputou com a gente, também tinha a estação PLC PIC. A gente fez 20 unidades para eles lá. Eu lembro de ir até Santa Cruz e entregar lá. Então a gente colocou isso na prova de comum acordo. E nessa prova a gente colocou o PLC PIC lá, ele fazia a contagem de peças lá e tal. E aí tinha um robô que invertia a peça, tinha que pintar, simulava uma pintura, né?
Tinha um Ah, bracinho da que pegava a pintura eu peça, lembro. invertia, pintava embaixo, girava, pintava, girava e tal. Foi Sim. muito legal essa prova aí. A gente não fabricou essa peça aí que simulava a pintura? Sim, uma parte sim, o suporte sim, porque ele tinha tipo um biquinho, né, aqueles bicos de ar. E aí tinha um cilindrinho que travava. Então o robô pegava eles, o cilindro Ah, sim. liberava, ele pegava e o biquinho levava. Aí soltava de volta ali e liberava a garra para manipular a peça. Tô lembrando, Foi tô bem lembrando. bacana. Foi bem Legal. bacana esse estadual aí, foi bem legal. Né? Ah, eu tenho fotos dele, eu vou colocar aí depois quando eu editar o vídeo, eu vou colocar ali, né? Certo. Beleza, nessa prova aí vocês fizeram 99,22. Pô, Né? Foi isso aí. Ó, o Felipe tá se lembrando lá, ele com a memória fantástica dele, né? é, Depois a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. era o biquinho. Biquinho de ar lá. Everton, depois veio o Nacional, né? Aliás, veio a preparação para o Nacional, Sim, que foi em Recife, foi em março de 2006, né? O que tu exato. lembra da preparação para o Nacional ou do Nacional? O Nacional teve o torneio latino-americano junto. O que tu lembra dessa fase aí? Sim. Bom, eu lembro que foi um período bem curto, né? O nosso, se a gente considerar aí em torno de 2 anos do processo todo, eu não vou saber agora em meses, mas eu lembro que foi muito a etapa estadual e a nacional foram etapas muito rápidas, assim, em termos de cronograma dentro do processo. Então, isso é uma coisa que eu lembro que marcou bastante, até porque isso principalmente depois dessa fase do nacional, por causa do período longo que teria até o mundial, né? Em como Sim, aí foram 20 meses. Foram 20 meses exato. entre o Nacional e o Mundial, e entre o estadual e o Nacional foi pequeno, Isso, né? não Foi ficou muito pequeno. Que bem acho que o estadual dividido esse tempo. foi outubro, se não me engano, e em Isso, março foi o Nacional. já Ou o seja, nacional. Natal e Ano Novo já foi curtinho, lembra? 2 de É, janeiro tá lá na escola treinando, né? é isso aí, é isso aí. E da etapa nacional, então eu lembro da gente em Recife, eu acho que a proporção ali, na verdade, ali deu o estadual, claro, tem um impacto, né? É um evento grande, mas já para o nacional já dá um salto bem maior, então acho que tem muito mais competidores, né? Toda a questão também da viagem. Ali eu acho que daí também a própria preparação com a delegação do Rio Grande do Sul, eu lembro de fazer o grito de guerra e tudo mais, Uhum. e a gente se reunir então com outros competidores e realmente com aquela ideia de defender o estado na etapa, né? Eu recordo também de Recife lá, o calor, né? Eu acho que eu que me lembro assim da uma questão que eu acho que nunca tinha sentido tanto calor na minha vida assim. Então, numa atividade, a gente ficar realmente bastante suado. Eu lembro dos computadores chegar a travar por causa do computador e o pessoal trabalhar com um ventilador no lado do computador Sim. aberto, Tinha que né? tirar as capas do computador e botar o ventilador direto, né, no processador ali. Isso aí. Depois o Paulo liberou até a bermuda lá pro pessoal, né? Ele abriu Aham, mão, não, não, isso. quem quiser ir de bermuda tá liberado porque Tá realmente o liberado, calor sim. é. É isso aí. E Deixa eu registrar aqui, Everton, tem gente entrando na live, o Gustavo Andreola, teu colega de Alton, né, e campeão mundial em 2017. E tem um que foi teu certo. colega lá de delegação, o Luiz Monte. O Luiz Monte é nosso expert do Brasil, né? Trabalha lá no Departamento Nacional, tá dando um oi aí, entrou aí, né? Deu um oi para ti, Boa ele noite, escreveu aqui. pessoal. Grande Everton, abraço, ele disse. Isso Ah, o aí. Luiz, Ontem, o volta e Monte meia a gente se encontra aí em algum evento de Olimpíada, a gente acaba se sim. encontrando aí. Le- Legal. No domingo, agora, eu fui almoçar na minha mãe ali, e aí ela, Ademir, eu tenho umas revistas aqui do Senai e tal, né? Que ela guarda, né? Gosta de guardar e tal. Aí eu fui lá, Sim. peguei a revista de 2006, né? Do Nacional. Aliás, de 2007. E aí tem uma foto lá, eu tirei a foto e mandei no grupo dos experts ali, justamente a foto do Monte, né, ali quando ele Aham. estava se preparando para ir para Shizuoka, né? Maravilha. Legal. Bom, vamos lá. Nacional em Recife, 89,24 foi a nota de vocês lá, tá? Aí São Paulo ficou com 82,58, Espírito Santo 74. E aí entre Recife e Shizuoka, né, foram 20 meses.
E Exato. aí o Departamento Nacional definiu que duas equipes manteriam-se no processo, então o Rio Grande do Sul e São Paulo. E aí teve uma série de provas Desempates. de supervisão e teve o primeiro, entre aspas, desempate, né? É, Que foi em abril de 2007, em São José dos Pinhais, no é Senai São isso aí, José dos Pinhais, Paraná. lá, Paraná. O que tu lembra dessa Dessa fase, preparação, dessas fases aí, Everton? Vamos lá. eu diria que até o Nacional, ele não foi tão, tão difícil. Eu acho que eu, pelo menos, senti muito mais essa fase posterior aí. Parece que a cada disputa que a gente tinha era realmente muito mais difícil com São Paulo. Então, eu lembro dessa etapa aí de São José dos Pinhais, onde vai ter a nota anotada aí, mas vão ser alguns décimos aí de diferença, né? Algo bem disputado. Quer saber a nota, tio? 81,81 para São Paulo e 81,7 para nós. Ou seja, foi 0,11 a diferença. Só que Sim, o índice era 89, né? Alguma coisa assim, e aí ninguém atingiu o índice. ninguém Teve a atingiu o índice. outra prova em agosto, durante o Estadual de São Paulo, No lá no ANB. IMB, aí teve a segunda prova lá. É E tu isso lembra por aí. que a gente ficou atrás ali naquela. Um dos motivos que a gente ficou atrás, por que foi? Eu lembro, foi porque um dia eu decidi fazer um colchão de ar com uma rampa de alumínio que não era um colchão de ar. Na verdade, a Sim. gente improvisou, né, uma rampa na escola, nós fizemos uns furos lá e sempre funcionou muito bem. Até o dia da prova, né, o dia da prova que a peça, então, a gente conseguiu... A Cris está rindo aí. A Cris está rindo, ela não se dá conta que ela está ali deitada no sofá É, e ri, e aí capta a voz dela aqui, né? Só que ela não se escuta, então ela acha que não está aparecendo, mas está aparecendo. Bom, mas vamos lá. E a o... rampa de ar, tio Everton? Então, aí aconteceu de uma peça, a gente sabe que a peça ela tem algumas partes, alguns furos na parte de baixo, que são três, a 120 graus, aí deu a coincidência de uma saída de ar ficar exatamente naquele ponto ali. Isso a gente conseguiu Alinhado, ver né? claramente ali na hora que travou, porque aparentemente não teria como travar, mas naquele momento travou e a gente chegou ali, olhou, não tinha um sensor para saber que a peça tinha ido até o final e o robô pegou o vazio e deu sequência no processo com o vazio, então a nossa nota caiu bastante ali. Eu lembro da gente ir jantar depois desse último dia de prova, nós, o Vicente, né? Era o professor que preparava o pessoal de Foi São o Paulo. professor Vicente, sim, isso. A gente Isso, foi jantar todos juntos, né? Tem exato. essa foto aí. E aquela janta não desceu. Aquela janta Uhum. ficou entalada porque eu me cobrava muito por esse problema aí que tinha acontecido e não conseguia assimilar aquilo ali. Mas, enfim, são coisas da Olimpíada, né? Pois é. E eu lembro que depois disso eu pedi para comprar a rampa original, Pediu para né? comprar. Pedi para comprar, porque pô, não podia acontecer, né? A probabilidade daquilo que aconteceu acontecer era muitíssimo pequena, era que nem a bola. Sim, Eu sempre quando falo dessa história, né? É que nem a bola de sinuca quando bate no canto e fica ali para cair, né? Então ela teve que bater e ficar ali e o furinho, o primeiro furo da rampa alinhado com o furo da peça. isso Porque esse aí. primeiro furo ele estava longe, né? Ele estava longe. A original o furo está perto e ela pega na peça de qualquer maneira. E aí, Sim, caramba, né? A probabilidade de acontecer isso é 1 em 1 milhão e aconteceu na aconteceu. avaliação, acho que na última ou na penúltima avaliação, né? Enfim, e aí eu comprei R$ 1.200 aquela rampa. Hoje ainda é cara, né? Hoje ainda é caro, né? Mesmo que Porque, fosse aí uns pô, 1.200, né? caramba, isso, se fosse os 1.200 hoje ainda estaria caríssima, né? Mas nós compramos ela. E aí eu lembro, né, de quando voltar para casa, a gente não ficou só, não, foi só por causa da rampa e tal. Na verdade, a gente revisou todos os nossos processos, revisou tudo, 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 né? E aí foi pro IMB lá e aí aí não teve choro nem vela, né? Lá vocês fizeram 98,76, né? Lá foi um pouco um resultado mais, assim, nos convenceu também, eu diria. Eu recordo também dessa prova aí de algumas questões.
Eu lembro que a gente ia participar junto do Estadual de São Paulo, né? Então Sim, tinha uma pressão grande, porque tinha todo o estado de São Paulo ali, e ali tinha uma parte separada da mecatrônica, então, na frente, que era essa disputa aí para ver quem ia para o Mundial. Então, bastante pressão, assim, bastante... Mas eu acho que ainda no fim até a pressão era maior para São Paulo do que a gente estava ali e, enfim, tinha se preparado para aquilo, mas estava na casa deles, né? Tava jogando fora de casa. E eu lembro também um pouco dessa prova aí. Uhum. Tinha controle de nível, tinha água e tal, né? O Paulo nos preparou uma Beleza. surpresa, porque até então, não sei se eu podia entrar agora já, ou se ia perguntar sobre essa prova do Anhembi, mas eu vou... Sim, diga. Não, então, ali também foi uma questão interessante, acho que um ponto que até então a gente não tinha trabalhado com água, e eu lembro de ali ter um contato, né? Acho que hoje é uma coisa mais comum, né? Mas naquela época não era, e aí isso também nos deixou, não desestabilizou, mas nos deixou bem receosos ali, o cara colocando água em cima de uma estação ali, será que vai vazar, será que não vai vazar? Então foi uma prova bem bacana aí, essa do Anhembi. Oi, perfeito. Eu vou contar algumas histórias agora dessa fase, vamos ver se tu te recorda delas, né? Nessa prova do Anhembi da água, tinha uma situação que era nível mínimo. Quando desse nível mínimo, tinha que parar o processo, acender uma lâmpada lá e tal, né? E aí eu lembro, né, de fora lá, porque eu não pude, eu e o Vicente, a gente ficou pro lado de fora, que nem lá no São José dos Pinhais a gente não pôde entrar na sala, né, da prova. Lá no Anhembi era aberto, então a gente ficava pro lado de fora ali, do corredor, né. E aí eu lembro do Felipe tirando água por cima ali do negócio, tirava por cima assim, tirava por cima e aí deu nível mínimo, né. Só que na hora da prova, na hora do teste, não era tirar água por cima, tinha que sair a água pelo caninho ali, pela válvula, né? E aí tava lá e eles foram testar isso. Eles botaram água e tal, né? Invasou X peças lá e depois, não, vamos testar o nível mínimo. E aí foi colocando. E sabe quando a água vai caindo assim, e aí ela começou a pingar. Quando começou a pingar aquele filetinho de água, começou a pingar, deu o nível mínimo. Cara, tá louco. Eu assim, do lado de fora, né, olhando assim, digo, cara do céu, meu Deus, né? E o pessoal de São Paulo fez a mesma coisa. Só que o deles não funcionou, né? O deles, o nível mínimo estava abaixo da saída, né? O sensor estava abaixo da saída. Caramba, Sim. né? E aí eu lembro de quando você chega... E aí funcionou e tal, beleza, né? Todo mundo ficou feliz ali, mas eu fiquei putaço da cara, porque, porra, né? Assim, meu Deus do céu, né? Aí quando vocês vieram pra beira ali, aí eu xinguei vocês, né? E aí a psicóloga que estava acompanhando a gente, pô, ela me xingou depois, né? Pô, né? Tem que incentivar os caras e tal, e não, né, criticar, enfim, né? Teve uma outra situação entre esses dois simulados de seleção, né, de desempate, tiveram vários simulados de supervisão, né? O Paulo Villiger veio para cá várias vezes, né, e tal, teve 5 simulados de supervisão. E um deles, acho que foi no segundo, né? É o desesperado. O Paulo tá dizendo que eu sou o desesperado, mas também, né? Pô, ali pro lado de fora tá louco. E aí o Paulo, acho que no simulado de supervisão 1, ele veio e ele colocou, numa etapa de defeitos, de manutenção, ele colocou 30 defeitos, né, nas duas estações, e aí pegou um cabo Centronics e cortou assim o cabo, né? Pegou o cabo Centronics assim e cortou. Lembra disso, Everton? Lembro. Eu fiquei branco, acho, quando cheguei, olhei assim, não acreditava naquilo ali. Sim, sim. E, pois é, então, quando o Paulo estava colocando os defeitos, depois ele pegou o alicate de corte, colocou, ele só me olhou assim e pau, né? E eu, não, ok, né? Tinha que ser a mesma prova aqui, a mesma prova que tinha sido feita em São Paulo, né? 30 defeitos ali. Mas eu lembro de vocês, né? Vocês, quando estavam fazendo ali, porque tinha que seguir o procedimento, né? Achar os defeitos e tal. Quando, não sei se foi tu, se foi o Felipe, pegou o cabo, olhou, né? Fez aquele, beleza.
o legal foi a reação de vocês àquilo. Mesmo sendo algo totalmente inesperado, eu lembro do Felipe a te avisar, ó, eu vou corrigir aqui, tá com o cabo cortado. Ele foi lá, pegou a estação de solda do carrinho, né? A gente que nem tinha carrinho, a gente nem tinha carrinho, a gente tinha uma maleta. Não tinha carrinho ainda. Cara, a gente ganhou 4 nacional, 3 nacional sem ter carrinho de 4 nacional sem ter carrinho de ferramentas. A gente tinha uma maleta, aquelas maletas de instalador hidráulico, né? Nada contra os instaladores hidráulicos, né? Mas a gente ganhou 4 nacional assim. Bom, aí o Felipe pegou o ferro de solda lá, a unidade de soldagem, ligou na tomada e ligou já. Tirou o conector, né? O Centronics tirou, fixou ele na morcinha, a maleta azul. Fixou na morcinha e começou a fazer, e começou a tirar. Ou seja, pegou a pastinha de documentos, listou lá, pegou onde tinha a locação lá do Centronics, né? Com a codificação de cores e fios e cores. Ou seja, a gente tinha tudo ali, ninguém se desesperou no negócio. E por pouco, e era 30 minutos só, não era 1 hora, era 30 minutos. Por pouco a gente não conseguiu entregar tudo, né? Faltou um pouquinho. Tu achou os 30 defeitos, ele corrigiu tudo, mas faltou algum ajustezinho ali. Por pouco, Sim. né? Então, essa postura de vocês, né? Ao encarar essa situação, pô, eu fiquei muito contente ali vendo aquilo, né? Fiquei muito, muito contente. Né? Então Eu lembrava do Centronics, mas não de todos esses detalhes aí. Pô, tá louco, né? Bom, vamos lá. Aí, no desempate lá no AMB, né? Aquela situação do nível, a gente estava com o robô com o Zeshed ainda. Então a gente levava 2 robôs e tal, né? E aí teve uma prova que o robô não botou a pecinha, a peça era a tampa lá, né? Era a tampa. E ele não tampou assim, a gente perdeu uns pontos ali. E aí eu sei que eu solicitei a compra do robô, né? A compra do robô depois. E, quer dizer, não foi uma compra de um robô, foi de um sistema robotizado de montagem das peças. E foi 45 dias a entrega. Em 45 dias estava o robô no nosso laboratório. Então foi assim, um recorde, né? Sim, não, tempo, nossa, prazo bem curto. Ó, o Paulo está dizendo ali que o mais interessante foram os tempos das 2 equipes. Diferença de 30 segundos nessa etapa de defeitos aí. Né? Impressionante. Bom, e aí veio Shizuoka, né? Eu vou tomar uma aguinha aqui só para homenagear o Japão lá, né? Como é que, Everton, como é que foi ir para o Japão, para o outro lado do mundo, representar o Brasil? Pô, então, claro que nesse momento aí, antes da etapa mundial, a gente já tem assim, essa ideia, o cara já é um vencedor, tô indo para o Mundial, mas a gente sabia que também não era só isso. Acho que tanto eu quanto o Felipe, quanto todos os competidores que foram para lá, foram realmente com sede de medalha. Nós fizemos uma preparação aí de alguns dias em São Paulo. Então, foi assim, acho que a mesma proporção quando sai do estadual e vai para o nacional, acho que da mesma forma, até um pouco mais intensa essa mudança do nacional pro mundial, né? A gente chega lá, então, um evento ainda mais grandioso. Toda a questão do fuso horário também, que acho que o Japão é um dos locais que mais acaba penalizando em relação a fuso, né? E então eu senti assim, acho que bastante responsabilidade de estar ali, poder fazer um trabalho bem feito, que pudesse sair de lá com a sensação de que foi realmente que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Então, mas foi uma experiência única, assim, com certeza. O que tu lembra da prova lá em Shizuoka? A competição, dos dias de competição, enfim, né? Sim. Eu lembro até de ficar, pelo menos os primeiros dias aí, a gente meio que aparecia, acho que entre os primeiros, mas nem em segundo, nem em primeiro, nem em terceiro. Então a gente tinha algumas posições um pouco acima. Eu senti um impacto assim, de ver principalmente os japoneses que estavam no nosso lado aí, né? E os japoneses no comissionamento, eu diria que eles treinavam em vazio, né? Eles faziam uns movimentos imaginando uma estação,
E aí a gente olhou para o lado assim e disse, nossa, que nível que os caras estão, né? Mas isso mostra também que isso não significava que a gente não estava bem preparado. Acho que a maior prova disso é o resultado depois. Então, mas que eu lembro da prova foi de ter realmente muitas situações que nos desestabilizaram um pouco assim em termos de complexidade, eu diria. Então, acho que uma delas, com certeza, a gente precisou fazer uma quantidade muito grande de cabeamento e conectores lá, que acho que era uma coisa que a gente não treinava tanto, pelo menos nas provas que a gente tinha feito até então, não tinha tudo isso, né? E algumas situações também com aquelas esteiras dando toda a volta por fora das estações, a gente era meio que mais acostumado a trabalhar em cima do tampo, né? E lá a gente ficou com uma situação assim, uma boa parte da prova por fora do tampo ali. Teve a questão também do problema lá do Benoit colidindo na nossa estação e trancando a peça. Então sempre teve emoção, né? Sim, teve muita emoção, certo? Beleza, eu vou narrar algumas situações, né? E aí vai lembrando aí. Tá. Bom, primeiro dia foi distribuição em robô, né? A gente montou a distribuição, integrou com o robô. Depois teve uma etapa de defeitos que foi a substituição do cilindro giratório, né? Cilindro giratório ali, a Coreia e a Suécia entregaram muito rápido. A Suécia, cara, entregou assim, eles entregaram, eu estava cronometrando, né? Eles entregaram, quando terminaram, a mão dos caras tremiam, assim, eu tenho a foto da mão deles. Eu lembro dessa foto, tem uma foto com a mão assim, né? Dos caras com a mão assim, de tanta adrenalina que eles estavam. E a gente terminou o primeiro dia em 8º, se não me engano, em 8º lugar. Na ambientação que tu falaste antes, né? Na ambientação, o pessoal do Japão eram 2 corredores assim, né? O pessoal do Japão estava na nossa frente, só que do outro lado do corredor. E aí o pessoal do Japão, na ambientação, ficava treinando com as ferramentas em vazio, assim, né? Então isso chamou um pouquinho a atenção, eu lembro de filmar também. E aí depois, no segundo dia de prova, quando teve a estação turnover, né? Que usou o módulo turning, o módulo turning era controlado por um CLP externo, já pré-programado. E isso gerou muita dificuldade para as equipes. E só a Suíça terminou. Faltando 1 minuto, ela entregou e teve uma prática profissional, né? Então conseguiu tirar 5 pontos. O tempo de ponto daquela etapa valia 5 pontos. E tanto é que eles finalizaram a competição com deixa eu ver aqui, com 83 e a gente com 75, né? Então, claro, só que aí depois o módulo seguinte, né, que era integrar aquela estação, eles entregaram com 1 hora e pouco, a gente entregou com 2 horas e pouco. Foi a segunda equipe a entregar, ou a terceira. Então eles tiraram 5 pontos ali, mais 2,5 pontos no módulo seguinte. E fechou esses 7,5 pontos que eles ficaram na nossa frente. Basicamente foi ali que teve a diferença, né? Que mais? Depois, no terceiro dia de prova, que aí teve a estação measuring, né? Tinha a estação measuring com pneumática proporcional e tal, né? Foi uma estação difícil. E aí a gente já se recuperou na competição, a gente conseguiu se recuperar. Lembra disso, Everton? Lembro, tá dando umas travadas aqui na minha internet. Certo, eu lembro não tem desses problema. detalhes, eu Vamos acho que lá. eu lembro desse... Eu lembro dessa parte que tinha, então, um sistema programado. Se não me falha a memória, a discussão se gerou porque durante os testes chegava algum momento que se estava no meio do processamento, tinha que resetar e aquilo ali não tinha alguma situação que conseguisse resetar, então travava para todo mundo, assim. E isso, tinha que dar stop e run de novo no CLP, mas não tinha essa especificação em nenhum lugar. Isso, então eu lembro dessa discussão, assim, e disso dar um pouco de... enfim, criar algum pequeno estresse ali. Da etapa seguinte, eu lembro da estação, mas sim, que era tinha como se fosse aquela do músculo, acho que não lembro se era com o músculo que fazia. Não era parecida, porque ela tinha 3 posições, né? 4 posições, é que era com pneumática proporcional, né? Ela parava em 4 posições e tinha um sensorzinho laser que era para medir a peça ali, medir a borda da peça. Exato, lembro da proporcional aí. Isso, foi bem legal. E aí era para ter a etapa das esteiras logo em seguida. Só que aí
teve o expert da Suécia que pediu para fazer uma reunião no meio do dia, extraordinária. Sim. Naquele dia, no terceiro dia de manhã cedo, porque eu chegava cedo, eu ia a pé, né? Eu ia a pé. No primeiro dia eu fui de ônibus do nosso hotel até o local da prova, depois eu vi que era pertinho, eu passei a ir a pé. Eu ia bem cedo. E aí, logo de manhã, na sala dos experts, o expert chegou para mim e disse: não, Ademir, o pessoal da Suíça já tinha informação sobre o CLP, sobre a prova e tal, não sei o quê, porque um dos staffs da Festo, que era da Suíça, era o que treinava a equipe da Suíça. E parece que foi ele que fez essa prova aí desse CLP. Foi o que ele disse para mim. Ele que né? programou, né? É, ele que programou, parece. Mas isso é, né, zum. Então, ele chegou para mim e disse isso. Aí eu, mas tu tem como provar isso e tal? Não sei o que e tal. Eu falei, olha, infelizmente eu não tenho como te apoiar nisso, porque como é que vai ser, né? E aí, isso era 7h pouco da manhã. E aí ele, certo, conversou comigo, conversou com vários outros, né? E aí depois, quando chegou no meio-dia, o pessoal, os alunos os competidores vão almoçar e os experts vão ter uma reunião extraordinária. E aí eu falei para o Marcelo, né, pro nosso tradutor, né, o Marcelo Pereira, um abraço para ele aí se ele estiver vendo a gente. Eu falei, Marcelo, deu rolo daquele negócio lá. E aí não dito e feito. E aí só que ele chegou com todo um fluxograma, um fluxograma assim, dizendo que tinha esse problema, porque quando tu mandava os bits para o CLP movimentar e estava com o sensor, ele tinha que esperar a borda de subida do sensor, daquele movimento, para liberar um próximo movimento. E não tinha um timeout, digamos assim. E aí, se travasse, tu botava outro código e dava o strobe e ele não fazia o movimento. Então, tu tinha que resetar, tinha que botar em stop e run de novo. Aí ele falou disso, que tinha esse problema. E que aí isso prejudicou todas as equipes e tal, e que a proposta dele era dar os pontos do dia anterior, que valia 30 pontos aquele dia, para todo mundo. E aí a votação foi assim, e o Brasil estava em terceiro lugar naquele momento. Estava a Suíça na frente, Japão em segundo, o Brasil em terceiro, pelos meus cálculos, né? E aí a votação era para dar ponto para todo mundo. Só que se desse ponto para todo mundo, a gente tinha terminado em oitavo o primeiro dia, ia embolar muito, ia embolar 10, 12 países junto ali. Né? E aí a votação foi acho que 13-12. E aí, cara, terminou a votação a favor de dar os pontos. Terminou a votação, eu fui direto falar com o delegado técnico, né, com o Espada, e outros 4 ou outros 5 avaliadores foram falar a mesma coisa. E aí como a gente atrasou por aquela discussão toda, eles fizeram a etapa de defeitos, que seria no dia seguinte, em cima da estação do Measuring. E aí o defeitos, né, foi rapidinho ali e tal, a gente fez bem aquela etapa. Aí, no fim da tarde, veio uma nova proposta, que era o quê? Dar os pontos de CLP para todo mundo, e não de todo o tempo. Ou seja, alocação, tempo e prática profissional mantinha. Certo. Né? E na hora da votação, eu lembro do expert do Japão votar a favor de dar os pontos. Ele estava bem assim na minha diagonal, assim no meio da roda, né? E eu até fiz assim para ele, cara, por que tu tá votando desse jeito, né? Tipo assim, tu tá em segundo lugar, por que tu tá querendo embolar todo mundo, né? Mas ele, né? Cada um. E aí, quando teve esse novo resultado, para nós foi bom, porque a gente tinha menos pontos de CLP do que o Japão. O Japão funcionou mais pontos no módulo 3 do que a gente. Como todo mundo recebeu, a gente pulou, entre aspas, de terceiro para segundo, sem fazer nada, né? Só por causa desses pontos aí. Né? E a Suíça, continuou lá na frente, né, em primeiro e de forma justa, no meu entendimento. E aí foi para o último dia, e aí tinha aquela etapa de 3 horas, que tinha que botar esteira, né, por fora, tudo. E aí aquela prova, ninguém conseguiu terminar, né, nem a Suíça, nem o Brasil, nada. A gente foi, acho que a segunda maior nota daquela etapa, mas foi assim super difícil, uma das etapas mais difíceis que eu já vi em Mundial foi aquela. Justamente por ninguém ter terminado, né? E aí a gente estava em segundo, e aí foi para a etapa de otimização, né? Que foi a primeira vez que teve otimização de ciclo, né? Conta para nós, Everton, como é que foi essa etapa de otimização aí de 2 horas? Bom, então nessa etapa nós ficamos explorando bem, acho que o tempo, a gente deve ter entregue, acho que faltando pouco tempo para as 2 horas, tentando de fato otimizar o ciclo.
E, e aí, a princípio, a gente já estava aí na fase final, testando já o ciclo por várias vezes. E a gente, um pouco antes de terminar a prova, a gente encontrou um bug. Eu não sei se lembra desse detalhe. Talvez o Felipe... Muito tempo depois me falaram desse bug. Mas na hora lá eu não sabia disso. E aí a gente ficou ali tentando resolver e tudo mais. Passou mais algumas peças. A princípio resolveu e entregamos a prova. Então, todo mundo olhando, tudo certo. Aquela sensação de ufa, passou, né? Agora acho que é esperar a avaliação e tudo certo, né? Mas, para nossa surpresa, então, quando a gente foi de fato passar, então a gente foi ser avaliado, passar as peças, né? Na primeira peça já, nessa estação que fazia a medição, quando ela estava girando o cilindro, ele colidiu com o rail que tinha numa das esteiras. E isso causou uma surpresa muito grande até para a gente, porque a gente tinha feito vários ciclos ali, não tinha acontecido aquilo. E até a gente levou um pequeno tempo para tentar entender o que de fato, como é que travou isso. E aí, em pouco tempo, também já se tocou que poderia ter sido uma colisão ali, acho que foi o Benoit, né, que acabou... ele estava indo avaliar uma outra equipe, ele passou pela área ali, acabou batendo nas nossas estações, e a gente também não deu muita bola para aquilo, mas a gente sabia que aquilo tinha acontecido, né? E isso, de fato, acabou mexendo alguns milímetros aí a nossa esteira e fez com que o cilindro não conseguisse completar o giro dele, e aí ficou numa situação emocionante aí, né? A primeira peça já travou, a gente iria perder toda a pontuação praticamente da última etapa. E aí talvez essa nossa ideia de segundo colocado, a gente com certeza teria ido aí, acho que para cima de quinto, sexto, talvez com essa nota. Água abaixo, não teria vindo a medalha. Isso aí. Não teria vindo a medalha. Então foi um momento de bastante tensão, assim. Como foi a primeira vez que teve esse tipo de etapa, né? O avaliador líder ele quis fazer tipo um show, assim, né? Então a gente estava em 24 equipes, e aí era 8, 8 e 8, né? Era 8 equipes avaliando ao mesmo tempo, né? Então o pessoal se posicionou, e aí era uma equipe sim, outra não, e ia, né? Então ele dava o apito e todo mundo dava start ao mesmo tempo, né? Porque aí quando terminasse a primeira equipe mais rápida, todo mundo já ia ver, já ia bater palma e tal. E nessa primeira rodada, a gente não foi avaliado. Eu fui ser o cronometrista lá da equipe da Alemanha, né? E os caras, funcionou super bem a Alemanha lá, 1 minuto e 45, né? Foi o tempo de ciclo deles. E aí, quando terminou lá, eu anotei o tempo e tal, e aí, logo em seguida, começou a segunda rodada de avaliação. E eu digo, vou lá para comemorar a nossa prata, né? Enfim, era a minha quarta equipe já no Mundial, e a gente tinha ficado 1/4 e 2/5, né? Então, tinha batido na trave 3 mundiais. Então, naquele Mundial, eu fui com a faca no meio dos dentes para lá, né? Enfim, e aí, o que aconteceu? Cheguei lá, tá aquele caos, né? Tá aquele caos, assim, não, o Benoit bateu e tal. Então, quando ele foi observar a avaliação da equipe do lado, que era a equipe da Áustria. E aí ele estava ali observando, e quando terminou ele se virou, e quando se virou bateu a bunda ali no painel que ficava pro lado de fora, né? Aí o painel, um pé da esteira, o painel estava fixado na esteira e o pé da esteira não estava tão fixo, e ele girou um pouquinho assim, né? E aí foi para dentro da esteira. Só que aí chegando ali, né? Eu conversei com o Marcelo, Marcelo, não, o Benoit bateu e tal. Aí ele foi lá chamar o Benoit. Aí o Benoit chegou ali, não, mas eu não bati e tal, não sei o quê. Ele primeiro disse que não tinha batido. Aí depois ele, não, mas eu bati, mas tá tudo fixo. Ele pegou aquele painel e mexeu assim, e tudo mexia, né? Tudo mexia, não tá bem fixo aqui. Eu bati, mas... E aí vocês começaram a ficar bravos, principalmente tu, né? Tu ficou, eu vou chutar. Eu lembro que tu disse, eu vou chutar tudo essa merda. Aí opa, tu falou isso aí, eu lembro. Falei. Perfeitamente. E aí quando tu falou isso, o que eu fiz? Eu falei, cara, sentem ali. Eu falei, sentem os dois aí mandei sentar, né? Senta aí, fiquem quietinhos, te acalma e deixa que eu e o Marcelo resolvemos isso, né? Então, porque se você faz o que disse que ia fazer, que queria fazer, a gente perde a razão ali na hora, né? E não consegue fazer mais nada. E aí ele, quando mexeu, tudo mexeu. Não, soltou. Não, ok, podem mexer. Aí ele deixou vocês ajustarem, só que não, e resetar, mas não permitiu testar de novo. E aí ele botou para rodar de novo, né? Botou aí, e aí eu filmei com a minha câmera, eu filmei. E no meio do ciclo terminou, deu o memory card full. E eu tenho a metade da avaliação.
E na filmagem, nossa, aparece o tal Benoit ali, tá o cara da Irlanda, o vereador não, o delegado tem da Irlanda, que era não lembro a posição dele lá, enfim, era o que estava acima do expert-chef, estava o cara da Suíça ali, o avaliador da Suíça ali observando, que ele tinha interesse em saber ali. Então, o senhor Leitão passou lá para lado de fora também, passou assim, foi, pô, voltou e tal, e o Felipe por trás, né, dizendo assim, nervoso e tal, e eu falei para o Felipe, vai funcionar, Felipe, vai funcionar, vai dar tudo certo, né. Tá tudo certo, Felipe, vai dar tudo certo. Don't touch that machine there. Listen here, don't leave it. E no fim deu tudo certo, né? E aí logo em seguida a gente se abraçou, tirou aquela foto e aquela cara de choro, né? Tua principalmente, né, Everton? Sim, não, foram altos e baixos ali, né, no espaço de tempo muito pequeno. Então, acho que a questão do estresse, logo que deu problema aí, ver a medalha escapar, né, literalmente escapar, porque a gente se empenhou bastante para estar aí, todos nós, né, mas felizmente deu tudo certo aí. No final foi um momento de muita felicidade. Até cerveja quente a gente tomou ali depois para comemorar. Depois, né, é verdade. Tu falou em empenho, né, Everton? E como a gente se empenhou, né? Eu tava, antes da live aqui, eu tava preparando aqui algumas anotações. Cara, a gente fez, entre o Nacional e o Mundial, foram 35 simulados, tá? 35. Foram 25 simulados internos, que eu fiz, eu elaborei, vocês fizeram. Foram 5 provas de supervisões, foram os 2 desempates, teve uma prova de nivelamento, teve a prova do World Skills e mais uma prova que a gente fez na FATEC lá em São Paulo, usando a estação Storing lá. Foram 35 provas. Então, ou seja, essa medalha de prata, né, com 75, 86, vocês fizeram 548 na escala. A Suíça fez 562. Essa nota da Suíça foi a 5ª maior nota de todo o World Skills. Vocês fizeram 548. No top 20 lá do World Skills são as 20 maiores notas. A 20ª nota foi 549, ou seja, por pouco vocês não ficaram entre as 20 maiores. Acho que isso tu não sabe. Não. Tá? Entre as 20 maiores, por pouco. E em relação à equipe do Brasil, né? O Anderson em TI fez 560, foi o Best of Nation, e o Lucas, medalha de ouro em refrigeração, fez 548, e vocês fizeram 548 também. Tem o arredondamento, mas a gente não sabe. Então, ou vocês foram a 2ª ou foram a 3ª maior nota da delegação do Brasil. Tá? É isso aí. Então, ou seja, todo esse empenho, né, toda essa dedicação... Essa medalha aí vale ouro, como a gente sempre diz, né? Essa medalha aí vale muito ouro, né, cara? Eu tava vendo aqui a Cris, a primeira dupla que se escolheu por causa da etapa escolar, né? Que a gente ficou com quatro pessoas lá para decidir quem formava a dupla e acho que eu escolhi o Felipe me escolheu. Isso aí. Que a Cris escreveu pra gente aí agora. Então, até 2005... era o primeiro e segundo e fechava a dupla e começava a trabalhar. Com vocês não, né? Ela fez um trabalho diferente ali e das primeiras 5 ou 6 primeiros 5 ou 6 colocados, ela fazia um trabalho e quem se escolhia, um escolhia o outro, fechava a dupla, né? Porque é um casamento ali, né? Que nem um casamento, né? Esses 20 meses aí, né?
Pô, Deixa eu lembrar de uma coisa, a gente tem mais 5 minutinhos aí. Como vamos é que tá passar teu rápido. olho, Everton? Como é que tá teu Meu, olho, meu querido? meu olho continua igual ou pior. Quantos por cento tu tem dos olhos aí? Diz pra gente. O esquerdo, a princípio, 100% com lente corretiva, e o direito, 20, 30% no máximo. 30%. E o É. Felipe, ele falou que com as lembranças dele ali e tal, né? O Felipe, na feira, terminava o simulado, na segunda ele não lembrava o que tinha feito na semana anterior, né? Não, o Felipe me cansava com isso, né? Eu ficava Nossa, assim, não é possível, cara. Então, o que eu quero dizer com isso, para quem está acompanhando, quem vai ver a gravação depois, né? Como é que um montador com 30% de visão de um olho e um programador com déficit de atenção, né? Programador com déficit de atenção, como é que eles são vice-campeões mundiais de mecatrônica? Qual é o segredo, Everton? Eu acredito que não, ao meu entender, não é isso que faz a diferença, né? A gente sabe que problemas acho que podem ter para muita gente. A questão é como que tu lida com eles, né? Então, acho que tanto no meu caso quanto o Felipe, a gente foi treinado para poder trabalhar com aquilo, porque a gente não conseguia eliminar aquele problema. Por exemplo, minha visão não tinha o que fazer para corrigir. O Felipe, aparentemente, a questão dele, ele tinha a questão também de tremer, né? E aí Sim, ele sim. teve uma prova de origami lá que ele tremendo foi quase... Foi a foi segunda melhor, foi a a segunda melhor segunda nota melhor. do estado, né? E o Exato. pessoal Então, avaliou e dizia que ele estava nervoso, né? Tá, mas ele foi o é, segundo melhor desempenho, não tá nervoso, só né? enfim, era uma questão que ele tinha, mas que quando tu treina e tu aprende a trabalhar, a lidar com aquilo ali, tu tem como superar aquilo. Enfim, acho que e não só na Olimpíada, acho que isso em tudo na vida, né? Sim. Eu diria que vocês, como quando trabalhavam juntos em equipe, eram fenomenais, eram fantásticos. Vocês eram Uhum. imbatíveis aí, né? Ah, essa medalha de prata que eu considero ouro, né? Foi a minha primeira medalha, uma dupla minha, né? Como eu falei, eu fui para aquele mundial com a faca no meio dos dentes, porque já tinha tido 3 que tinham ficado perto, e dá para contar mais histórias aqui lá daquele mundial, mas não vem ao caso, né? Mas assim, a gente colheu o que a gente plantou naqueles 2, 3 anos, né? Então foi fantástico aí. Everton, temos mais 4 minutinhos. Oh. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, Everton, a gente encerra agora, eu salvo, vai demorar 1 minutinho para salvar, e depois a gente começa outro, que eu quero conversar um pouquinho para saber o que aconteceu contigo depois aí Tá de bom? Shizuoka. Pode ser? Pode ser, pode ser. Ô, tio Everton. Opa, estamos de volta. Maravilha, seguimos então. Seguimos. E aí é o seguinte, Everton, olha só, o Lucas aí do estado de Santa Catarina, entrando na live aí, maravilha. Foi competidor, acho que em 2014, se não me engano. Eu escolhi esse chapéu aqui, né? Chapéuzinho do Mickey aqui, né? Da Disney, né? Porque se você pode sonhar, você pode realizar, né? Então, a gente sonhou muito com aquele resultado e trabalhou muito, né? E eu, como expert, eu me senti pleno lá em Shizuoka, lá no Japão, né? Nas outras vezes, a minha primeira equipe foi em 2001, eu não pude ir, né, para o Mundial, fiquei torcendo de longe, a gente ficou em quarto. Depois, em 2013, eu fui com o Igor e Turcatel. Lá faltaram alguns detalhes de processo, de procedimento, que se a gente tivesse coisas simples que a gente estivesse fazendo, a gente seria ouro fácil, né? Uhum. Assim, seria fácil ganhar o ouro em 2013. E depois, em 2005, foi mais decepcionante para mim, porque aí em 2005 eu treinei, eu tinha 40 horas semanais para treinar eles, e a gente chegou lá faltando. As outras equipes chegaram melhor do que a gente. Uhum. E aí eu vim muito indignado de lá, né? Eu vim muito mexido e tal. Falei, os caras são contra o Brasil e tal. E aí quando eu voltei, que eu consegui pensar direito, eu digo, não é porque os caras são contra o Brasil que a gente tem que fazer a coisa certa.
não pode se boicotar no treinamento, enfim, eu mudei como expert muito depois de 2005, e aí pude fazer com vocês o treinamento correto. E tanto é que deu certo, né, essa nova mentalidade minha, né, que em 2007 a gente ganhou a prata e a gente fez 7 medalhas seguidas, cara. Foi 2007, 2009, 11, 13, 15, 17, 19. Ano passado a gente fez bronze. Né? A gente fez nessa trajetória aí 3 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Então, realmente foi um divisor de águas. Mas naquele Mundial, né, que aconteceu? Né? Por exemplo, aquela história do módulo turnover, né, que teve aquela votação e tal. Né? Quando eles anunciaram a classificação depois da votação, o Japão aparecia na nossa frente na pontuação. Né? Não aparecia a pontuação, mas aparecia a classificação. Eles botavam os 5 primeiros. E o Japão estava na nossa frente. Aí opa, tem coisa errada. O Japão não pode estar na nossa frente. A gente tem que estar na frente do Japão, porque eu tinha feito as contas. E aí eu fui lá conversar com o Deputy Chief, que era o francês. Aí ele pegou as fichas, lá estava até no armáriozinho, ele pegou as fichas e tal, e tinham dado os pontos de tempo para o Japão também. E, na verdade, o ponto de tempo tinha que ser 0, né? Porque era 0 para todo mundo. Só para Suíça. Então, peguei um erro do cara. Aí, depois, naquele dia, no terceiro dia, no módulo com a estação... com a estação measuring, que tinha o sistema proporcional, a Coreia terminou... Aliás, a Alemanha terminou na frente e a Coreia foi segundo. Porque eu era avaliador líder daquele dia, eu era líder daquele dia. Só que a Coreia teve 3 práticas profissionais. E a regra naquele ano era, se tu tivesse 3, tu zerava o tempo. E quando mostrou a classificação no fim daquele dia, né, ou no início do dia seguinte, do último dia, mostrou a classificação, a Coreia estava na frente do Japão. E a Coreia não pode estar na frente do Japão. E aí eu fui lá falar com ele de novo. E aí ele, Demir, mas tu é um espião? Né? Are you a spy? Ele disse para mim. Porque eles tinham dado a pontuação de tempo para a Coreia e indevidamente, né? Sim. E aí eu lembro que aí quando eu terminei de conversar com ele, aí a gente voltou para a sala lá, e aí o avaliador líder, isso foi de manhã, no 4º dia de manhã. Aí o avaliador líder, olha, pessoal, tem as fichas de avaliação do dia anterior, que eram justamente dessa prova, né? E aí eu falei pro Marcelo, dá uma olhada no expert da Coreia lá. Vamos ver a reação dele, porque ele sabia que eles tinham tido 3 práticas. Ele pegou a folha, olhou, levantou o óculosinhos assim, baixou e assinou. E expressão do rosto, 0, assim, né? Sim. Beleza. Aí a gente assinou e tal, aí na próxima reunião que teve, né? Pessoal, a gente teve um problema com seis equipes na etapa do dia anterior e tal, a gente vai ter que assinar de novo. Aí corrigiram aqueles pontos de tempo, porque 6 equipes terminaram no tempo, né? Tiveram pontos de tempo. Só que, como a Coreia teoricamente seria mais rápida, porque a Alemanha teve um outro problema que eu já vou comentar. A Alemanha seria mais rápida e a Coreia segundo, só que a Alemanha teve um outro problema que eu já vou dizer. Então, a Coreia foi a mais rápida. Só que aí, se ela não vale a prova dela, aí outra equipe é que vale o tempo, né? E aí muda o tempo a posição de todo mundo. E aí ele pegou a prova de novo, olhou a prova, levantou o óculos, baixou e assinou. Assim, ó. Cara de paisagem. Mesma coisa. Tá? E a pontuação dele estava zerada. E a Alemanha, no caso, né, foi a equipe mais rápida naquela prova. E eu não sei se tu te recorda, porque na época não tinha alocação, tinha o funcionamento por cima o box, era para ver o funcionamento mecânico, né, e pneumático da estação. E não tinha assim uma alocação até 2005. Aí os competidores ligavam onde eles queriam, né? Só que depois, tipo assim, essa prova vai uma documentação, a Festo vende o kit e vai uma documentação junto, né? E aí depois eles tinham que trocar a alocação de tudo, né? Botar conforme o projeto. Claro. Pô, isso dá um trabalhão do caramba, né? Sim. Aí naquele Mundial tinha um item lá dentro da lista de alocação, dentro do funcionamento do Silverbox, tinha um item lá.
que era um ponto, valia um ponto aquilo, que tinha todas as ligações De acordo com a do alocação. terminal de I/O tinha que ser de acordo com a alocação, e a alocação era uma outra tabela. E aí, naquela prova, a gente avaliou ali funcionamento, funcionou, né? E depois foi avaliar a alocação. Aí botaram o Simubox, foi e tal. E quem estava comandando ali era o expert da Áustria. E ele, liga isso, liga aquele outro, e vai dando ok. E quando o cilindrinho lá que jogava a peça para fora para ser medida, né? Ele avançou e o sensor acendeu assim. E aí na locação tava cylinder retracted. Uhum. E aí eu dei aquela esperadinha assim, né? E ele não falou nada, passou, aí aí quando termina o pessoal dá os aplaude, né? Aí eu digo, eu tenho que falar antes do aplauso, porque senão vai ficar ruim, né? Aí antes do aplaudir, só avança de novo o cilindro, por favor. Aí o cara avançou, acionou o LED e voltou. Aí, na minha folha aqui diz que é o cilindro recuado. E ali vocês ligaram no cilindro avançado. Para mim não tá certo. Aí, é mesmo e tal, pimba. Perderam um ponto. Perderam um ponto e perderam mais 5 do tempo. Perderam 6 pontos, né? Sim. Só que era a regra. Porque, tipo assim, até 2005, né? A gente perdia essas coisas e ficava, não. Então, se é para jogar conforme a regra, vamos jogar conforme a regra. Acabou. Sim. Então, eu fui com essa... Tipo, vou jogar que nem a regra e deu, né? Aí, uns 20, 30 minutos depois, vem o avaliador da Áustria e toca no meu ombro. Pô, Demir, eu estava conversando com a equipe lá da Alemanha, eles vieram conversar comigo e eles me explicaram que é só um contato aberto e fechado que troca e tal, não sei o quê. E aí, meio que pedindo para eu dar um ok na avaliação ali. Né? Sim. E aí eu pensei rápido assim, digo, olha, lá no Brasil eu sou professor da disciplina de CLP. Eu era mesmo no Senai, né? Eu dava essa disciplina. E quando você vai fazer a programação, você usa uma lista de alocação. E nem sempre... E essa alocação, ela serve para quem vai montar a planta lá e é a mesma que o cara faz o software. Então, se na alocação diz que é recuado, tem que fazer o software pelo recuado. E o cara tem que montar pelo recuado e não pelo avançado. Então, não é só um contato, não é isso. E aí eu lembro que eu falei a frase no discussion. Entendeu? E aí o cara... Porque a regra era o quê? Se um país não está contente com uma avaliação, no fim do dia ele tem que pedir para discutir aqueles pontos. Né? Certo. E aí o avaliador da Alemanha ele não pediu para discutir aqueles pontos no fim daquele dia. Então eles sabiam que não estavam corretos, né? E a Alemanha ficou com 69. Se eles fossem fazer mais esses 6 pontos aí, iam para 75, iam ficar junto com a gente. E se a Coreia tivesse feito aqueles 5 pontos lá, né? Se não tivesse visto aquilo, ela ficou com 71,7. Ela ia para 76, ia ficar na nossa frente. Talvez a gente fosse bronze. Sim. Então quer dizer, cara, é o detalhezinho, tem que estar muito atento. Aí teve uma outra coisa que aconteceu, que foi justamente na nossa avaliação do Simubox, né? Do Simubox e tal, que aí o CLP travou lá. Tinha que dar um movimento e aí o CLP travou. E o grupo de avaliadores não sabia aquele negócio de dar o stop e run. E não deram. E outros grupos de avaliadores, quando avaliaram outras equipes, quando travava, eles davam, porque vocês inverteram os sensores, acho que da garra, se não me engano. É. E aí vocês teriam o direito de 0,6 pontos a mais, se tivesse... Porque a avaliação do Simubox, né, ela era parecida. Começava em cima e depois tinha outros movimentos e tinha que girar de novo, algo assim, né? Então eram 3 movimentos, eram 0,6 pontos que teoricamente funcionaria porque tinha funcionado em cima. E aí eu, no fim daquele dia, pedi a palavra lá e falei, né? Com o meu inglês, do meu jeito ali e tal, né? E aí, cara, foi unânime. Enquanto eu estava falando, depois que eu terminei, o avaliador de Macau, ele pediu a palavra e disse, não, realmente a gente não fez por querer isso e tal, pediu desculpas para mim, né? E tal. Então, quando ele pediu desculpa, eu já vi, opa, eles vão dar um ponto para nós. Vai dar certo. Aí foi para votação e foi unânime. Pô, foi 0,6, cara, né? Então, cara, eu tava brigando por qualquer décimo lá, Everton, entendeu? Qualquer décimo era um caminhão para mim, né, tia?
pra gente, É, no caso, né? Então, É um trabalho caramba, de né? equipe e eu até confesso, Ademir, eu não lembro se tu chegou a nos comentar tudo isso depois, talvez eu, na emoção ali, mas agora Não, te ouvindo de novo, eu não lembrava de todos esses detalhes, não assim, lembrava disso tudo? de Pô, um cara. ponto, de décimos, né? E realmente ali qualquer ponto pode mudar o resultado, né? Sim. E principalmente esse de tempo, né? Porque esse de tempo ele impacta em muitos outros, né? Sim, sim. E era muito ponto de tempo naquela época, né? Hoje a Sim, produção de tempo não passa de 10%. Nessa época aí era 30%, 25%, sim. 30%. Era bastante. Uhum. Aí teve uma outra situação, né? Aí o cara da Suíça, né? é, Na reunião final, terminou ali os 4 dias, a reunião final. Ah, alguém tem algum problema? Aí o cara da Suécia levantou o dedo, aquele mesmo que tinha pedido para dar todos os pontos do segundo dia, né? Sim. Que inventou aquela história toda lá, porque aquela história do fluxograma que ele falou tinha um problema técnico ali, mas era igual para todo mundo. Então, um dos pilares da AutoSkills é a equidade. Então, a Uhum. equidade estava todo mundo, ou seja, não tinha aquela especificação, mas foi igual para todo mundo. Então, o pessoal que se vire, né? Ou seja, não teve alguém Sim. que foi privilegiado e outro não, né? Muito bem, aí ele pediu a palavra. Não, porque a equipe do Brasil pôde testar de novo, pôde mexer na estação e a minha equipe não pôde. O que aconteceu na equipe da Suécia? Uma das peças pretas, quando foi colocada em cima da esteira, né, em cima da esteira, o sensor óptico não pegou a peça. E Uhum. travou. E aí, travou. Aí, porque a minha equipe não pôde mexer e tal, aí o avaliador líder, o Benoit, disse, não, não, só um pouquinho, são situações diferentes. São situações diferentes. O Brasil foi uma coisa, foi uma pessoa de fora que bateu e tal, ali foi um ajuste de um sensor, foi diferente. Sim. Cara, quando deu aqui, e aí não teve nem votação, não foi nem colocado em votação, entendeu? Cara, quando aconteceu aquilo, eu levantei da minha cadeira, que estava em U, assim, né? Eu estava numa ponta do U e o Uhum. cara da Suíça estava lá na voltinha do U. Eu levantei da minha cadeira, fui até lá, fui do lado dele e falei assim: o mundo dá voltas. E ele botou a mão e eu bati na mão dele, assim, ó. E desde então a gente é muito amigo, a gente já se viu em outros mundiais e tal, ele saiu da Festo, hoje ele trabalha na World Didatic lá e tal, né? Mas, Aham. cara, ou seja, aquilo que o cara plantou, ele colheu depois, né? E Sim, a gente sim. não, a gente tava querendo fazer o certo ali e tal, né? Enfim. Então, cara, aquele mundial tá louco, cara. Porra, meu Deus do céu, cara. Então, eu Pois é, em sei, outros não aconteceu mais isso, assim, tá cada vez mais, digamos, difícil de acontecer esse não, tipo de falha ou ela não, existe, assim, tem que estar atento. ainda acontece. Só que hoje é mais difícil de a gente, primeiro, é mais difícil de controlar as posições, assim, né? Sim, Primeiro que não divulgam mais os 5 primeiros, então tu sim. não sabe se tu tá na frente. Uhum. Aí não tem mais pontos na prova, não tem mais a especificação de quanto vale cada coisa. A gente não sabe, nem a gente na área de preparação a Sim, gente não sabe. Então tá cada vez mais, mas existem problemas ainda. Em sim. 2017, por exemplo, né, lá em Abu Dhabi, tinha pontos na etapa de otimização, ela foi melhorando, ela está muito legal. Em 2011, por exemplo, era tempo de ciclo, era consumo de energia elétrica e consumo de ar comprimido. Aí Uhum. em 2015 teve alteração de layout. Se o cara mexia no layout, ganhava pontos. Se não mexia, não tinha pontos por layout. Aí em 2017 teve pontos por layout. E só o Brasil e Japão mudou o layout. Só Uhum. que aí, cara, se tu pegar a ficha, aí uns países que a gente é amigo, né? A gente troca a ficha de avaliação, um manda pro outro. Cara, teve país que recebeu pontos de Sim, layout que não trocou. A Colômbia recebeu, o Canadá recebeu. E tu vai ver nas fotos lá, eles não mexeram no layout. Pô, cara, sim, sabe? Então, ainda continuam problemas, né? Então, a gente vê que muitas vezes os avaliadores eles não estão preparados para as coisas. Não estão sim. preparados. Eu lembro em 2009, segundo módulo de manutenção, aí o avaliador que estava avaliando o Brasil, cronometrando, né? Terminamos lá, pá. E eu estava de fora, parei o meu cronômetro, o tradutor parou. Eu fui lá nele, tinha dado uma diferença de 2 segundos, mas era 7 minutos. 7 e pouco, 7 e pouco. Aí eu Uhum. fui checar o tempo com o avaliador, né? Aí ele não, aí ele pegou o relógio dele de pulso, daqui até aqui deu 11. Eu, não, mas não pode ter dado 11. Deu 7, tá aqui, aí eu mostrei o meu cronômetro para ele.
Não, daqui até aqui deu 11. Aí eu peguei o cronômetro do... Ó, tem gente dando oi aí. Ah, hello. Aí eu peguei o cronômetro do tradutor e mostrei, ó, deu diferença de 2 segundos. Ele, não, daqui até aqui dá 11. Ou seja, a terceira vez que ele dizia que dava 11. Aí com esses caras, tu não vai discutir o que mais? Tu não discute. Sim. Infelizmente. Aí eu fui lá para dentro, fiz o cálculo de quanto que isso influenciava. Era 1/10, 2/10, sei lá, algo assim. Uhum. Aí eu, puta merda, né? Cara, fui lá falar com o Benoit. Né? Foi a última vez que o Benoit foi avaliador líder. Falei, Benoit, aconteceu isso e aquilo. O cara tá usando o cronômetro de pulso. Ó, isso vale isso aqui de pontos, porque eu fiz o cálculo. É o primeiro dia. Eu não vou, no fim do dia, pedir os pontos disso. Mas eu gostaria que você avisasse os avaliadores, relembrasse os avaliadores que eles têm que usar o cronômetro digital. Aí ele, no fim do dia e tal, né? Ó, pessoal, só lembrem de cronometrar com o cronômetro digital e tal, blá, 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 blá. Pronto. Aquele 2/10 não mudou a nossa classificação, entendeu? Porque eu não queria criar uma polêmica ali, que daqui a pouco alguém cria uma polêmica comigo, né? Entende? Mas sempre teve. Se tu conversar com o Christian, que foi avaliador, foi expert dos Emirados, ele foi um que se decepcionou um pouco, assim, porque ele viu a parte interna da competição, o nível dos avaliadores, acontecia cada coisa lá, e não era com avaliador novato, era com avaliador antigo, fazendo cagada, entendeu? Uhum. Então, é difícil, não é fácil não, mas enfim, eu procuro... Faz parte. Depois do que aconteceu lá em 2005, eu falei, cara, eu tenho que gastar energia na minha equipe com aquilo que vai me prejudicar, se for o caso, de eu entrar numa briga. Aquilo que está com problema, mas não vai me prejudicar, eu não entro no problema, a não ser que tenha uma votação, alguma coisa assim. Ou se eu vejo uma injustiça muito grande, aí eu me posiciono e tal. Mas se não, eu fico quieto, eu não entro numa briga, deixa rolar onde não tem, né? Em 2019, ano passado, a gente teve um problema. Num módulo de prova, teve 3 problemas diferentes que afetaram cada um 5 equipes diferentes. 5 equipes. Então, 5 equipes tiveram problema aqui, com isso, com aquilo. E aí eram problemas distintos. Assim. Uma delas, as equipes não tinham razão, não levaram. Outra, as equipes tinham razão. E foi algo que eu cantei a pedra na leitura da prova ali e tal. Aí levaram, né? Ganharam os pontos. E um outro problema, cara, não teve resolução, bicho. E foi decidido, foi a nível superior, nem passou por nós, foi a nível superior e foi decidido só no dia do encerramento das medalhas. E as equipes não levaram os pontos. E se as equipes tivessem levado ali, era capaz da gente não ter ganho medalha. Porque influenciou a equipe do Japão o negócio, sabe? Sim. E aí é tudo relacionado à interpretação da prova, ou a prova escrita e tal. Aquela prova do Japão, do teu Mundial, foi a prova com mais folhas que teve. Foram 96 folhas. 96 folhas de tradução. Foi algo absurdo. E depois, hoje está menos, porque hoje os módulos, não são 8 módulos, são 6, né? Então os módulos dia 2 e 3 são 2 módulos de 6 horas, né? Mas mesmo assim tem problemas. Então existe uma proposta para EuroSkills de, em vez de ser descrito textual assim, tá proposta a ser usando fluxograma. Entendi. Tá? Isso. Só que aí é o seguinte, né? O Christian tá falando dele e acabou de entrar aí. Só que o que acontece, né? Com fluxograma tem que ir para o CIS. Como é que tu vai jogar o fluxograma no CIS? Não tem lá botar triângulozinho, coisinha lá, é textual lá, e aí? Aí tu tem que pegar o fluxograma, identificar com letras e números e botar letras e números lá no CIS. Puta merda. Sim. Então é difícil. Bom, vocês ali na engenharia, vamos falar da engenharia. Como é que vocês passam a especificação de uma situação, problema de uma máquina para o programador lá? Como é que tu passa para ele? Como é que tu traduz do cliente para o programador? Na prática aí. Bom, então a nossa realidade né, do dia a dia, então, de projeto, hoje tem uma etapa anterior, então eu cuido da área de projetos de engenharia, tem uma etapa anterior que é a área comercial que elabora, então eles têm uma equipe técnica que então faz uma proposta técnica para o cliente,
E quando isso é vendido, então a gente tem uma reunião de abertura para equalizar as informações. Óbvio que essa proposta técnica ela tem algumas informações aí que limitam o projeto, então questões de escopo, cronograma, custo, algumas exigências do cliente, né? E a partir disso, então, a gente entra na fase de projeto, então, que é a equipe que eu trabalho junto com o pessoal. Então, nós temos projetistas mecânicos, projetistas elétricos, e aí a gente vai atender aquela demanda, né, com aquelas informações de entrada. Não é raro a gente ter que fazer algumas intervenções do cliente também para esclarecer algumas dúvidas. E aí, quando a gente vai passar, então, as informações para a área de service, que a gente fala de programação, né? Geralmente é através de uma reunião mesmo. Acho que o documento é bacana, mas ainda a comunicação no verbal aqui. Verbal, né? Então, isso realmente a gente consegue passar melhor, assim, até esclarecer dúvidas e tudo mais. Então, óbvio que eles vão ter um projeto elétrico, tem toda a parte mecânica. Então, a nossa alocação está ali no projeto elétrico, né? Então, aquilo que tu falou, se era avançado ou recuado, era um contato aberto, um contato fechado, enfim, isso tudo vai estar no projeto elétrico. É uma input também para a área de software, mas bastante essa conversa também de alinhamento. Estava falando antes, acho que a etapa de otimização é nosso dia a dia, né? A gente está trabalhando com uma célula robotizada, geralmente ela vai se pagar se ela tiver alguma produtividade. Então, a gente está sempre ajustando e otimizando o processo para que essa produtividade seja o maior possível e, com isso, se justifique aquele investimento, né? Ninguém coloca um robô para dizer que colocou e é bonito, né? No fim das contas, ele tem que se pagar. Então, essa otimização pega bastante aí no nosso dia a dia. E a parte de gasto energético, né? Também é uma preocupação, é um input do projeto, um input que o cliente solicita? Isso eu vejo assim que o pessoal, eles vêm, ainda é um pouco tímido, assim, eu diria. Existe sim, qualquer cliente que vai colocar um sistema, ele tem a dúvida de qual que é a potência que aquele sistema vai consumir e, eventualmente, ele tem uma preocupação, assim, de que aquilo seja o mais eficiente possível. Mas eu acho que isso está numa crescente, assim, algo que talvez daqui a 2, 3, 5 anos a gente vai estar trabalhando com um pouco mais de profundidade nisso. Hoje é uma questão que eu vejo assim que ela tem em alguns casos, mas não chega a ser todo o projeto. Isso é assim cobrado, talvez com a mesma cobrança que se tem de um tempo de ciclo, por exemplo. Certo. Então, sim, hoje o tempo de ciclo é o principal ali. Claro, sempre tem a preocupação com a questão da energia que tu vai estar, né? Colocando naquilo. A energia também é um custo na tua peça, no componente que tu fabrica, mas ela parece que hoje, na maioria dos casos, ela não custa tanto quanto o tempo daquela peça ser processada. Então... Certo. Beleza, Trevor. Eu tenho mais perguntas aqui, já que estamos falando com o cara aí, né? Com o cara aí, o que acontece? Hoje eu tô com o canal, né, o Apaixonados por Mecatrônica, né? Essa pandemia fez com que eu não pudesse viajar e ir nos clientes, né, nas escolas e tal, fazer as consultorias. Então eu acabei abrindo o canal, tô colocando coisas de competição lá, e eu quero começar a colocar coisas mais técnicas também e tal, né? Essa parte de CLP, linguagem de programação, técnicas estruturadas de programação, o que tu tem para falar para a gente sobre esses assuntos técnicos mesmo, assim? Bom, eu já faz um tempo que quando entrei na empresa, eu trabalhava na área de service, então eu trabalhei por alguns anos programando, né? E aí eu trabalhava mais com Ladder e Graph7, eram as linguagens que eu trabalhava, eram linguagens que eu tinha aprendido, então, no Senai, e era as que eu geralmente utilizava. Hoje, quando eu falo com o pessoal, então, texto estruturado, eles já trabalham com pelo menos 4 linguagens aí. Então, dependendo, não é raro também pegar algum sistema e que eles mesclem essas linguagens. Então, em algum momento que uma parte do equipamento vai ser melhor o Graph7, em outra o cara tá no texto. Então, é bem comum isso, conforme a parte do que eles estão desenvolvendo, eles procuram uma linguagem que vai ser mais fácil a resolução daquilo. E também hoje não é raro assim projetos que a gente fala indústria 4.0 e tudo mais,
Acho que Isso era outro assunto que eu ia entrar daqui a pouquinho, né? Então, por exemplo, toda a questão de integração, hoje muitos projetos a gente tem que estar integrando a parte de TA com TI, né? Então, eu vejo assim, O que é o TA? O que é o TA ali? A gente fala tecnologia de automação e tecnologia de informação, né? Então, é bem comum, assim, pelo menos lá na empresa a gente utiliza bastante, até alguns clientes utilizam esse termo, TA e TI. Esse termo. É a primeira vez, desculpa a minha ignorância, mas é a primeira vez que eu vejo o termo TA, né? Tecnologia de automação. Tá, mas beleza. E então esse profissional, assim, com aquele, a gente fala, uma habilidade como se fosse um formato de T, né? Ele domina a tecnologia TA, mas ele tem que ter algum conhecimento de TI, porque em algum momento isso vai ter que se conversar e eu não posso tratar isso como dois mundos completamente diferentes. Então, até o Gustavo está aí nos acompanhando. O Gustavo hoje está desenvolvendo, viajou hoje para um cliente em São Paulo e eu sei que ele está trabalhando em cima de uma parte de integração com a TI, né, com o SAP desse cliente. Então, ele que está fazendo toda essa integração e cada vez mais está indo para esse lado, assim. Certo. Então, Gustavo Andreola, nosso campeão mundial lá em Abu Dhabi, né? Isso aí. É isso aí. Então, eu vejo que cada vez mais o pessoal que trabalha com programação vai ter que se aventurar a entender um pouco mais dessas linguagens de TI. Então, tem até um pessoal da empresa ali que programa CLP, mas eles conhecem C#, eles conhecem C++, e eles trabalham mais também com outras linguagens que não são tão comuns de quem trabalha só com CLP, né? Certo, Everton. Mas aí a gente tem o seguinte, né? A gente vê que o mundo real demanda tudo isso, todos esses conhecimentos, mas o mundo acadêmico, o mundo do Senai lá, né? Eu que tive no Senai muito tempo, né? Não sei como está agora, mas não deve ter melhorado muito esse ponto que eu vou falar, que era assim, os cursos técnicos, eles foram diminuindo a carga horária, né? Sim. Então, agora no fim de semana eu conversei com um primo meu que fez o Senai lá e tal, ele falou que eles tiveram 20 horas de linguagem C só. Na época era 80, eu cheguei a dar disciplina de programação em C, né? Era 80 horas e ainda faltava tempo. Como é que vai ensinar 20 horas só, né? Então, como fazer para esse cara que está indo para o mercado poder se preparar, ou poder estar, enfim, com essa demanda aí? Como cada vez mais o ensino formal está menor e a realidade da empresa está necessitando mais. Como fazer para equilibrar isso aí? Certo. Bom, ou procura, de alguma maneira, aprender isso. Hoje eu acho que fontes existem diversas, né? Eu acho que para o profissional da área de programação, eu vejo assim, o que para mim fez diferença e que eu acho que pode fazer para outros, a parte do algoritmo, essa parte da lógica, isso é uma coisa que tu vai aprender, que é básica, que tu vai depois te virar em muitas linguagens. Então, talvez tu vai ter que ter um trabalho extra aí, e acho que hoje tem muita fonte de informação, hoje o cara que quer, e até a gente tem alguns casos na empresa, tu vai dizer assim, alguns profissionais que estão aí, eles sabem de algumas linguagens que eles não necessariamente fizeram um treinamento daquela linguagem, por exemplo, dentro da empresa. Mas eles têm interesse, eles têm bastante fonte de informação, então eles já têm a parte, uma base bem feita, eu diria. Então tu consegue, de uma maneira relativamente simples, absorver esse conhecimento novo e depois já tá produzindo, entregando com isso. Então acho que essa questão do autodidata, ela vai fazer bastante diferença para esse profissional que está buscando se destacar realmente. Então não vai ser tudo de mão beijada, ele vai ter que ter uma dedicação e com certeza fonte disso é o que não falta, né? Se a pessoa se dedicar e tiver uma base bem feita, acho que tem que sim realmente trabalhar muito na base, né? Porque daí acho que ficaria um pouco difícil não ter o básico aí bem desenvolvido e tentar aprender um monte de coisa. Isso fica algo muito querer confuso, subir e a base não está bem feita. Aí a pessoa se frustra talvez e aí não evolui. Mas se ela trabalhar na base, aí acho que acho que esse é o caminho, assim. Se eu pudesse dar uma dica. Legal, beleza. Porque eu tô com algumas ideias, né, de colocar alguns cursos no ar aí, né? E tô pensando para onde ir, sabe? Para onde ir, né? Certo. E eu vejo um gap, né, Everton, assim,
desde a época de Olimpíada, né? Eu lembro que em 2002, quando a modalidade da mecatrônica cresceu, a gente passou de 4 equipes para 7, né? O nacional foi em Porto Alegre, foi o nacional do Igor e do Tucatel. E aí só a gente usava Grafset e os outros estados usavam Leather e era intuitivo. Ou seja, se tu pegasse o escopo de um curso de CLP, o básico era contato aberto e fechado, borda de subida, borda de descida, bobina, 7 reset, temporizador, contador. Deu. O avançado, mais 40 horas. Instruções de matemáticas e tal, e deu também. Ou a entrada e saída analógica, essas coisas, e deu. Ou seja, técnicas e métodos estruturados de programação não era ensinado, muito menos uma linguagem estruturada. Né? Então a gente fez aquela módulo 1 da prova lá em 23 minutos. A segunda equipe que entregou, São Paulo entregou com 45, mas travou lá o CLP deles, e a segunda equipe que entregou, terminou com mais de 3 horas e meia. Entendeu? Então eu acredito que esse seja um gap muito grande, ou seja, tu acha que está aprendendo esses componentes separados, que tu já sou programador do CLP. Não, calma. Pega uma máquina na frente e vai juntar tudo isso, esses contatos, todo esse negócio para fazer funcionar. Então eu estou pensando nesse viés aí, Everton, nesse viés aí. Sim, e acho que até faz um sentido, assim, principalmente se tu parar para pensar que talvez eu estou numa empresa com um número maior de colegas, né? Então, pô, imagina que eu programei uma máquina hoje e que daqui a 30 dias, sei lá, alguém tem que dar uma assistência e não sou eu, né? Mas aí sou só eu que me acho naquele programa porque é o método que eu fiz aquilo lá. Então isso cria é o intuitivo que eu fiz. Começa a usar 7 reset aqui, pô. Né? E nem, às vezes, nem o próprio programador se acha naquilo, porque ele tá, hoje, claro, ele tá programando ali, ele sabe o que ele fez, mas daqui a 30 dias, 6 meses, 1 ano, ele cai naquilo ali, ele tem que ficar, talvez, horas ali tentando assimilar novamente aquilo. Então, com certeza, se existir um método estruturado de resolver aquilo, principalmente para essas intervenções, facilita um monte. Sim. Eu fico me imaginando o jovem profissional, né, que está saindo ou do Senai ou de uma FATEC ou de uma, né, da vida, e aí com esse tempo curtinho de aula e tal, e de prática, querer já encarar uma empresa. Putz, tá longe, sabe? Sim, e principalmente, às vezes tu vai estar programando algum equipamento que tu pode ter um prejuízo grande dependendo daquilo que tu fizer. Então, como é que... Então, tem todo esse lado também. Fora isso. Então, o cara tem que realmente saber o que ele está fazendo, né? Talvez isso na TI seja um pouco mais... geralmente tem muita base de teste, o cara vai ali, testa, não funcionou, volta, debuga, vai... Cara, numa máquina... se não funcionar, não é tão problema. Não está comunicando, ou o dado está errado, mostra errado, sei lá. Agora, a máquina não, né? Pode dar uma colisão, pode... pode danificar alguém, né? Machucar alguém, né? Sim, então tem todo esse contexto, esse cenário que é diferente também. E talvez é uma coisa que a pessoa vai sentir na pele. Em algum momento ela vai se deparar com isso, né? Sim. Beleza. Então acho que quero o teu conselho agora, né? Tu acha que eu estou no caminho certo de oferecer algo nesse sentido pro pessoal? Sim, entendo que sim, Ademir. Acho que tem que de alguma maneira fazer com que as pessoas ultrapassem algumas barreiras aí que talvez eles vão encontrar no mercado de trabalho. Com certeza essa questão da estruturação e isso que a gente vem falando agora de mas como é que então eu chego lá e tenho pelo menos vou saber me portar e enfim, me expressar junto nessa equipe. Ok, eu sei fazer isso e mostrar e realmente convencer, né? Por não chegar lá, eu sou programador, ok. Mas e aí? Se eu te largar uma máquina que tu te vira, o cara não sabe... Já ouviu falar de um cascata elétrica, de um fluxograma? Isso, exatamente. De um grafset e tal, né? E aí essa pessoa vai te passando uma confiança. Não, acho que posso deixar encaminhado aqui que ele tem a base, né? A partir daqui ele se vira, então... Certo. Legal. Então acho que eu tô no caminho certo, meu querido. Bom, Everton, vamos lá. Eu não quero mais tomar teu tempo, já estamos quase fechando a segunda hora aí, né? Sim. Tá.
Não, mas A não tem gente problema. a gente tá com o Nacional marcado agora para novembro, tá? Era para ser agora em julho, mas aí, em virtude da pandemia, o Nacional foi jogado para frente. O Mundial próximo vai ser lá em Xangai, na China, em setembro do ano que vem. O que tu tem para falar para esse pessoal que está se preparando para o Nacional aí? Olha, com certeza eles estão com uma oportunidade única, eu diria, né? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu acho que por muitas vezes eu me perguntei também, pô, é puxado e tal, será que é isso mesmo? Se eu voltasse no tempo hoje, depois de ter passado todo o processo, com certeza eu faria tudo de novo. A pessoa cresce muito, aprende muito, então para o crescimento pessoal e profissional vale muito a pena. Assim, ó, não, vocês estão no caminho certo, tenho certeza disso. E tentem aproveitar a questão, pelo menos vou falar pelo meu caso aí do Felipe, né? A gente teve, acho que tinha sim algumas limitações, talvez de material para treinar, mas por outro lado nós tinha o tempo do Ademir aí quase que integral, então a gente tinha muita coisa para poder aprender ali, enfim, extrair algo que fosse útil para nós. Então aproveita ao máximo isso que para mim fez a diferença. Eu tenho certeza que, voltando até o exemplo que citou antes, Ademir, não que eu queira, acho que foi o curso que eu fiz, ele foi sim bem proveitoso, mas com certeza o processo da Olimpíada, que foi posterior ao curso, ele me deu muito mais segurança e tranquilidade para a hora que eu cheguei numa empresa e tive que programar um equipamento e aí participar de uma reunião e tomar algumas decisões e dizer, não, eu vou usar um sensor óptico, aqui não quero, aqui tem que ser indutivo e tudo mais. Então isso tudo, essa confiança eu adquiri na Olimpíada. Talvez se eu tivesse ido direto, eu ficaria em cima ali, talvez um pouco indeciso e talvez essa segurança ali pudesse dificultar um pouco mais aí o meu trabalho. Então isso foi uma questão que eu acho que a Olimpíada me ajudou bastante. Então para essas pessoas aí, eu tenho certeza que na área de cada um eles podem aproveitar muito isso. Certo. Beleza, quero registrar aqui que o José Folha entrou aí. O Folha foi nosso medalhista de bronze em Montreal 99, né? Já fiz a live com ele há umas semanas atrás. E maravilha, Everton, muito obrigado. Aquela prata de 2007, naquele momento, era o melhor resultado do Brasil na modalidade até então, né? Que era 2 bronze, a gente, né, conseguiu aquela prata. E eu tenho um carinho por aquela medalha e por vocês principalmente, óbvio, né? A medalha é só o que representa, né? Sim. É só a materialização ali, mas foi a minha primeira medalha como treinador, né, e tal, e eu mudei, né, como eu falei antes, né, de 2001, 2003, 2005, eu me modifiquei e em vocês lá as coisas realmente aconteceram, então eu tenho uma gratidão por vocês muito grande certo. mesmo. Tá bom? Fica o meu abraço, o meu carinho aí, tá? Pena que tu não tá com as medalhas aí, né, tio? As medalhas tá na casa dos teus pais lá, vamos deixar um abraço para eles lá. Tu não tem nada aí daquela época aí contigo? Não, eu tô agora faz alguns 2, 3 anos que eu me mudei para Farroupilha, então. E aí acabou que até na época quando eu voltei do Mundial, eles fizeram uma reforma no meu quarto, quando eu voltei estava reformado. E aí as medalhas estão lá no meu quarto, estão na casa dos meus pais. Mas estão todas lá na parede, tenho também todas as camisetas e tudo mais, isso tá bem guardado lá com eles. Certo. Tem que trazer para cá, então, mas enfim. Legal. Quando eu editar os vídeos aqui, eu vou colocar as fotos das medalhas e fotos, das camisetas. Isso, eu coloco lá sem problema, tá? Querido, muito obrigado, um forte abraço, se cuide. Certo. Tá? Queria aproveitar também, Ademir, te agradecer aí pela oportunidade. Foi muito bacana, acho que é bom relembrar aí, já passou um tempo, mas à medida que a gente vai lembrando aqui de cada história, parece que a gente volta a viver aquilo, então é uma sensação boa também para quem está aqui do outro lado, continua fazendo esse trabalho aí, e ainda bem então que a partir da nossa dupla aí tu teve essa mudança em termos de estratégia, vamos dizer, de treinamento. Acho que isso com certeza nos beneficiou também de alguma forma. E obrigado pela oportunidade aí. Tá bom. Deixa um abraço para ti, para a Cris aí, todo mundo. Tá, vou deixar assim. Obrigado. Cara, um forte abraço mesmo, tá?
Então tá. Nos vemos aí, tá? Falamos. Até mais. Valeu, se cuide. Um abraço. Tchau, Também. tchau. Abraço, tchau.